paz, meus irmãos, boa noite a todos. Como é bom estarmos na casa do Senhor nosso Deus, louvando, cantando hinos que exaltam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, como nós lemos no início do culto, queria que os irmãos abrissem mais uma vez as suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós lemos no início até o verso 12, nesse momento leremos até o verso 6. Mateus capítulo 5, do 1 ao 6. A minha tradução diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Leremos só até este verso neste momento. Meus irmãos, esta pregação de hoje faz parte de uma série que eu pretendo fazer em todo o Sermão do Monte. Peço a Deus que Ele me dê graça, sabedoria, saúde, para que eu consiga fazer esta exposição até o capítulo 7 de Mateus. Este é o quarto sermão desta série. No primeiro, nós vimos bem-aventurados os pobres em espírito. Nós falamos sobre o que é esta pobreza, nós tentamos entender o que é esta humildade de espírito e falamos e percebemos que esta pobreza de espírito nada mais é do que um reconhecimento de que não somos nada sem Deus, de que não há nada em nós, não há nada no nosso coração, nada no nosso ser que possa nos levar ao Senhor. Somente a sua graça e o seu amor nos alcançando através da sua bondade nos leva de volta até Ele. Essa é a humildade de espírito, reconhecer que nós não somos nada, que não podemos nada. No segundo sermão, nós falamos sobre bem-aventurados que choram. Quando nós reconhecemos esta humildade, quando nós reconhecemos essa pobreza do nosso espírito, passamos a chorar, porque entendemos que não temos nada para oferecer ao Senhor nosso Deus. Mas também nós somos consolados porque um dia Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nós na cruz e nos ligar até Ele. Então nós choramos pelos nossos pecados e choramos de alegria porque Deus entregou o seu Filho para morrer por nós e nos salvar. No terceiro sermão, nós falamos sobre bem-aventurados os mansos. Esta humildade, esse reconhecimento de que não somos nada sem Deus, nos faz prantear pelos nossos pecados e nos torna mansos, porque nós entendemos que este pecado que mora em nós também mora no outro, e esse outro, quando me fere, quando me aflige, quando me ataca, também está fazendo isso por conta desse pecado, e isso traz no meu coração uma mansidão que só o Senhor nos entregou, só a graça de Deus derramou sobre nós. E hoje nós focaremos os nossos olhos no verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus está, neste momento, meus irmãos, iniciando o seu primeiro grande discurso. O evangelista Mateus, quando vai escrever o seu evangelho, ele tem um propósito em mente, que é o de apresentar o grande rei. Aquele rei que foi predito no Antigo Testamento será apresentado a partir do evangelho de Mateus. Então, Mateus fala sobre o nascimento de Jesus, sobre como é esse nascimento, esse grande nascimento real, fala sobre o embate de Jesus contra o seu grande opositor, quando Jesus passa 40 dias jejuando, e tem um embate ali com o seu inimigo e o inimigo do seu povo, e neste momento específico, Mateus está demonstrando o primeiro grande sermão de Jesus. Mateus está apresentando esse rei, apresentando este reino, e Jesus neste momento está inaugurando o seu reino, como se ele estivesse dizendo: a partir de agora, eu sou o rei de vocês, que vocês tanto esperavam, e o meu reino passa a iniciar. As pessoas que estão ouvindo Jesus, quando ele sobe ao monte, é uma plateia composta por judeus, composta por pessoas que conheciam o Antigo Testamento, conheciam todas as promessas de Deus e sabiam que um dia viria um grande Messias, um grande Cristo, que exaltaria o reino de Israel. Essas pessoas, elas conheciam as promessas de Deus para o reino de Israel. E essa era a grande esperança deles. Eles pensavam, imaginavam, que no dia que Jesus viesse, no dia que Cristo viesse, no dia que o Messias viesse,
Ele seria um rei poderoso, ele seria um rei militarmente poderoso, ele seria um rei fisicamente poderoso, que levantaria Israel ao centro do mundo. Israel passaria a ser a nação que dominaria todo o mundo. Essa era a esperança dessas pessoas. E Jesus vem, Mateus vem demonstrar que este rei cumpriria essas promessas, mas não da forma como aqueles judeus esperavam. Jesus cumpriria todas as promessas do Antigo Testamento, mas de uma forma completamente diferente. Jesus passa a demonstrar uma nova concepção de que reino era aquele, quem era ele como grande rei e como seria viver e ser súdito desse rei. Ele passa a explicar o seu reino e passa a explicar a sua justiça. Bem diferente da ideia, da mensagem que aqueles homens tinham no seu coração. E é incrível, meus irmãos, é maravilhoso ver Jesus falando. É maravilhoso quando nós mergulhamos na palavra do Senhor e vemos a palavra de Cristo. É maravilhosa a simplicidade do Senhor Jesus. Como Jesus consegue ser profundo em coisas tão simples. Como ele consegue penetrar a nossa alma e o nosso coração de uma forma tão simples. Jesus usa uma metáfora que todos conhecem. Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede. Todo ser humano que já passou por esta terra, desde os primórdios da humanidade, sabe o que é ter fome e ter sede. Ninguém consegue viver sem entender quais são esses dois anseios físicos do homem, fome e sede, porque todos nós precisamos comer e beber. E Jesus usa uma metáfora tão simples para falar sobre coisas tão profundas. Jesus diz: bem-aventurados o que tem fome e sede. Todos, em qualquer era da humanidade, sabem o que é ter fome e sede. Todos nós que entramos hoje nesta igreja sabemos o que é ter fome e sede. Uns, talvez, não entendam de uma forma tão profunda, porque têm uma vida mais abastada, têm mais recursos financeiros, então é mais fácil, quando ele sentir aquela necessidade de comer ou de beber, ir lá no seu armário, pegar alguma coisa para comer, ir na sua geladeira, pegar alguma coisa para comer. Para essas pessoas, talvez, eles não consigam entender o que é a fome e sede verdadeira, aquela que corrói a nossa alma, aquela que muitos, talvez, que inclusive estão aqui hoje, possam viver todos os dias. Aquela fome e sede que vem a sensação da vontade de comer, mas que abrem os armários, olham para dentro e não tem nada. Não tem nada nas suas geladeiras, não tem nada nos seus armários. Essas pessoas talvez consigam perceber de uma forma mais nítida, mais real, o que é esta fome e essa sede verdadeira. Mas o fato é que todos nós conhecemos. Todos nós sabemos, quer seja aquele que quando tem a necessidade de comer pede um iFood, pede um delivery, e o delivery chega e ele mata aquela necessidade, ou quer seja aquele que quando sente a fome e a sede não tem nada. O fato é que todos nós sabemos o que é a necessidade de comer e de beber. Na Palestina, na época que Jesus estava falando, essa fome e essa sede era algo muito mais real do que é para nós hoje. Mesmo aqueles que não têm tantos recursos financeiros, talvez não consigam entender o que era a fome e a sede na Palestina. Se a gente lembrar da família de Jacó, que durante um certo tempo teve que sair do seu local, ir para o Egito para não morrer de fome. Essa era a realidade daquele povo. A fome era algo muito mais real, muito mais vivo. A sede, a Palestina é um deserto. Ainda hoje, os israelenses precisam tirar a água do mar, dessalinizar e entregar para a população, porque naquele local falta muita água, tem muita necessidade de água. Então, para eles, a fome e a sede era algo ainda muito mais real. Mas, mesmo assim, nós conseguimos entender o que é a fome e a sede. É inacreditável a simplicidade de Jesus e como ele consegue alcançar tantas pessoas em tantas eras diferentes com algo tão simples. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Todos nós conhecemos, meus irmãos. Todos nós sabemos o que é ter fome e sede. E todos nós também conhecemos, todas as pessoas que já pisaram por esta terra também conhecem, que dentro do seu coração há uma necessidade, que nós poderíamos chamar de fome e sede espiritual. Além da fome e da sede física, há no coração de todo homem e de toda mulher uma necessidade de algo ainda maior, de algo que preencha um espaço dentro do seu coração que muitos não conseguem entender. Todos nós temos essa necessidade espiritual, que nós poderíamos descrever como uma fome por Deus. Todo ser humano foi feito de tal forma que Deus colocou no seu coração uma necessidade por ele próprio.
Muitos não conseguem entender que essa necessidade está lá, que ela pode ser preenchida por Deus. Mas todos, absolutamente todos, têm no seu coração uma necessidade por Deus. Deus colocou no nosso coração esta necessidade. É algo que foi implantado pelo próprio Senhor. Quando a gente olha para dentro de nós mesmos, meus irmãos, todos nós que aqui estamos, percebemos que falta algo. Todos aqueles que não encontraram a justiça verdadeira, como nós vamos ver mais à frente, percebemos que falta algo. Percebemos que dentro do nosso coração há um vazio, há um espaço que só é preenchido por Deus, porque Ele colocou esse vazio e esse espaço no nosso coração. É uma necessidade que só Deus pode saciar. As pessoas olham para esta necessidade dentro de si, tão viva, tão real, e não conseguem entender o que é. Não percebem que isso nada mais é que uma fome e uma sede que só Deus pode saciar. E por não entenderem e não conseguirem saciar esta necessidade com coisas deste mundo, criam falsificações de como conseguir esta necessidade, o que nós podemos chamar de saciedade ilusória. Quantos, meus irmãos, estão aí fora buscando saciar esse vazio do seu coração, essa necessidade do seu coração com coisas deste mundo? Criam formas de suplantar essa necessidade dentro do seu peito com coisas deste mundo, que na verdade são apenas ilusões, que nunca conseguirão suprir o desejo do coração humano por Deus. Elas nunca trarão saciedade verdadeiras, porque elas são só ilusões. Elas só parecem que são capazes de saciar o vazio do nosso coração, mas elas não saciam, porque só Deus sacia. É como se dentro do nosso coração tivesse um espaço que cabe um círculo e nós tentássemos encaixar um quadrado. Tentássemos pegar esse quadrado e colocar dentro desse espaço, ele nunca vai caber. Esse quadrado nunca vai entrar dentro desse espaço que só cabe o círculo. Imagine você estar numa estrada, dirigindo seu carro, e o pneu do seu carro fura, e você vai lá no seu carro e não tem um step. Mas você descobre que dentro do seu carro, seu filho esqueceu um pneu do seu carrinho de brinquedo. Aí você tem a brilhante ideia, eu vou pegar esse brinquedo, esse pneu, e vou colocar no lugar do step. E a partir daí eu vou andar. Quem tenta preencher o vazio do seu coração com coisas deste mundo é como essa pessoa que pensou esse absurdo de trocar o step do seu carro por um pneu de brinquedo. Porque ele nunca vai suprir um desejo que só Deus é capaz de sentir, de preencher. Quando a psicologia ela tenta explicar essa falta, esse espaço no nosso coração, da seguinte forma: ela diz que dentro do homem há um vazio que eles chamam de vazio existencial. Todo homem, de certo grau, ou de maior grau ou de menor grau, sabe o que é sentir esse vazio existencial. Essa é a forma que a psicologia busca explicar esse espaço no nosso coração, esse vazio. E eles dizem que nós suplantamos esse vazio com 3 desejos fundamentais. O primeiro desses desejos é o físico. Muitos tentam preencher este vazio existencial com sensações físicas. Acham que sensações físicas, o físico pode preencher esse vazio no nosso coração. Imagine pessoas que estão aí enchendo a sua vida com bebidas, com drogas, tentando suplantar esse vazio do seu coração lá na bebida, lá na droga, lá no bar, lá na festa. Isso nada mais é do que tentar esconder este vazio que tem no seu peito, que só Deus é capaz de encher, com coisas deste mundo, com sensações físicas. Muitos estão buscando preencher este vazio, por exemplo, com remédios antidepressivos. Vivem em função desses remédios antidepressivos. É bom lembrar que eu não estou aqui advogando contra remédio antidepressivo. Se você tem algum problema físico que causa depressão, que causa ansiedade, você deve buscar medicina e você deve buscar medicamentos que possam suprir esta sua necessidade física. O que você não pode é viver em função desses remédios se você não tem nada físico. Pessoas que só dormem sem tomar um remédio, pessoas que só vivem sem tomar esse remédio, mesmo não tendo nada físico no seu coração. Tentam preencher este vazio com coisas deste mundo, com coisas físicas deste mundo. Existem outros que pensam que este vazio será preenchido por recurso financeiro. Dizem assim: no dia que eu for rico, aí, meu amigo, tudo será uma bênção na minha vida. Eu posso até ser triste, mas eu vou ser triste em Paris. Acho que todo mundo já viu esse meme, né? Eu vou chorar, mas eu vou chorar em Paris. Como se lá em Paris o choro, a lágrima e a dor não doesse tanto, não maltratasse tanto, não magoasse tanto, como o choro, a lágrima e a dor do seu quarto.
Pessoas acham que por ter um recurso financeiro, no dia que encontrarem esta riqueza que tanto buscam, vão preencher este vazio com coisas deste mundo. Muitos mergulham nos seus trabalhos, pensam que no dia que receberem aquela promoção, no dia que fizerem aquela venda, no dia que eu conseguir aquele trabalho, aí, meu irmão, a coisa vai ficar tudo em paz, porque este vazio vai ser preenchido pelo físico, esse vazio vai ser preenchido por esse trabalho. E, meus irmãos, não preenche. Quantos ricos por aí não estão cheios de medicamento antidepressivo porque nunca encontraram a saciedade do seu coração? Quantos famosos estão por aí tirando a própria vida porque nunca encontraram a saciedade do seu coração? Porque não são coisas deste mundo que são capazes de saciar este vazio do nosso peito. Muitos tentam buscar isso de uma forma física. E, segundo a psicologia, há uma segunda forma de buscar saciar isso no nosso coração. Eles chamam de emocional. Pessoas que tentam suprir este vazio existencial com emoções deste mundo. A gente pode trazer alguns exemplos bem claros, bem vivos, de como as pessoas tentam fazer isso. Basta a gente ligar as nossas televisões todas as semanas. Nós vamos ver partidas de futebol com estádios lotados de pessoas que tentam calar a dor e o sofrimento do seu peito com aquele momento de emoção do estádio. Com aquele momento de emoção de ver o seu time jogar bola, de ver o seu time ganhar uma partida. Pensam que quando aquele seu time ganhar aquela partida específica, aí eu vou ter uma semana de paz, eu vou ter uma semana feliz, porque o vazio existencial do meu coração foi suprido pelas minhas emoções. Como se isso fosse capaz de calar a voz do nosso coração, que só Deus é capaz de fazer. Pessoas, quantos nós não conhecemos que vivem em torno do seu time de futebol? Que o Ceará é mais importante que tudo. O Ceará, o Fortaleza não, porque aí também já é pecado, né? Brincadeira, meus irmãos. Pensam que o Ceará é mais importante que tudo na sua vida, que o Fortaleza é mais importante que tudo na sua vida, que o seu time de futebol é mais importante que tudo na sua vida. Trocam a sua esposa, os seus filhos, trocam o culto público pelo estádio de futebol, trocam as relações sociais pelo estádio de futebol, como se o time de futebol fosse capaz de calar esse vazio do seu coração através de emoções. Meus irmãos, é tão efêmero, isso tudo é tão efêmero, isso está tão longe, isso tudo é tão leve perante o peso do vazio do nosso coração. Não são emoções desse mundo que preenchem este vazio do nosso coração. A gente basta olhar também como exemplo as redes sociais. Pessoas que vivem em torno dos seus celulares, que aqueles 6 centímetros de pura emoção, que aquele seu famoso que você mais gosta, está lá fazendo os seus vídeos, os seus reels, e aquilo ali toma conta da sua vida, aquelas emoções de estar ali tomam conta da sua vida. Pessoas que consomem isso todos os dias, tentando calar esse vazio que está dentro do seu peito. Quantos não estão aí postando, por exemplo, produzindo material nessa internet, desejando esses likes, essas curtidas que tanto vão encher a minha alma com essa paz, com esse vazio? Meus irmãos, isso é tão efêmero. Quantos nós não conhecemos que estão postando fotos sensuais nas redes sociais para receber likes, curtidas deste mundo? E ficam felizes quando isso acontece, e quando não fazem, ficam tristes. As suas vidas giram em torno dessas emoções, dessa ansiedade. Meu irmão, isso não sacia. Nunca saciará o desejo do nosso coração, porque só Deus é capaz de fazer isso. Esse vazio existencial só é preenchido pelo Senhor. Isso nada mais é, meus irmãos, do que uma tentativa desesperada de calar a voz do nosso coração, de suprir esse vazio da nossa alma com emoções tão efêmeras, tão superficiais. E há um terceiro forma que a psicologia vê de que nós somos capazes de preencher esse vazio, que eles chamam de sentimental. Muitos pensam que esse vazio do seu coração será calado pelos seus sentimentos. Quantos jovens que estão aqui hoje me escutando pensam que no dia que encontrar a namorada perfeita ou namorado perfeito vai estar tudo numa bênção, será tudo uma paz. Nesse momento só falta isso, Deus está tudo dando certo, só falta aquela namorada ou aquele namorado. Pensando que esta pessoa vai suprir esse vazio do coração. Quantos pensam que quando casarem, não, quando eu casar, começar a dividir uma casa com alguém, aí sim, eu vou estar completamente perfeito, eu serei completo. Este vazio será calado. Quantos pensam que já casados, que vão calar essa voz do seu coração com filhos? Aqueles casais que Deus não abençoou ainda com filhos, diz que no dia que eu tiver o meu filho, aí
tudo será uma bênção. Meus irmãos, isso nunca calará o vazio do nosso coração. Quantos não depositam essa esperança em outras pessoas e se frustram porque essas pessoas nunca calarão a voz do seu coração? E o coitado que recebe essa frustração também joga todas as suas esperanças nos seus sentimentos por você e ficam dois frustrados, tentando encontrar, calar a voz do próprio coração com os sentimentos deste mundo. Não é homem, não é mulher que calará o vazio do seu coração, não é namorado, não é esposa, não são filhos, é Deus quem faz isso. Só este vazio preenchido por Deus pode nos trazer essa paz que tantos procuram, meus irmãos. Vivem em torno de busca dessa paz e buscam essa paz em coisas deste mundo que nunca lhe trarão a paz que você tanto almeja, porque só Deus é capaz de fazer isso. Todos estes exemplos de como o mundo erradamente busca suprir esta necessidade de coração, este vazio existencial, é como o mundo vê a forma de suprir isso. Mas há também dentro da igreja, dentro dessas paredes, pessoas que tentam calar a voz do seu coração por coisas e por situações que não são Deus, que não é Deus. Muitos de nós não compreendemos o que é a fome e a sede por justiça verdadeira e buscamos em outras situações, outras formas de calar a voz do nosso coração. E a primeira forma que nós podemos trazer de falsificação que nós criamos é quando nós trocamos a fome e a sede por justiça por fome e sede por moralidade. Muitos que aqui estão pensam que porque não bebem, porque não fumam, porque são pessoas honestas, esta moralidade é capaz de suprir, de preencher este vazio do nosso peito. Pensam que a moralidade vai fazer com que eles sejam mais agraciados por Deus. Eu não fumo, eu não bebo, então eu sou mais agraciado, Deus me ama mais do que os outros irmãos, do que os outros que estão na igreja. Essas pessoas confundem o evangelho com moralidade. Confundem o evangelho com honestidade, com ética. Muitos confundem o evangelho com defesa das pautas cristãs. Pensam que por eu defender a vida, lutar contra o aborto, por eu lutar contra a ideologia de gênero, eu sou mais cristão que os outros. Como se essa moralidade fosse responsável por preencher o vazio do nosso coração. Confundem este evangelho. Meus irmãos, todo cristão verdadeiro, ele é moral. Todo cristão verdadeiro vive uma vida de moralidade e de honestidade. Todo cristão verdadeiro é um bom pai. Todo cristão verdadeiro é um bom marido. Todo cristão verdadeiro é um bom filho, uma boa filha. Todo cristão verdadeiro é honesto nas suas relações. Todo cristão verdadeiro é um bom empregado, é um bom patrão. Todo cristão verdadeiro é uma pessoa moral. Mas não é isso, não é essa moralidade que cala a voz do nosso coração. É Cristo enchendo este vazio existencial que nós temos, que a partir desse vazio enchido por Cristo, me faz uma pessoa moral. Não é o contrário. Não é a moral que cala este vazio, é Cristo calando este vazio do meu coração que me torna um homem moral. Muitos de nós invertemos os polos da situação. Colocamos a moralidade como se ela fosse responsável por calar o vazio do meu coração, e ela não é. Ela é uma consequência do que Cristo fez por nós. Não é a moralidade que cala, é o Evangelho. Não é a moralidade que nos preenche, é o Evangelho quem preenche o vazio do nosso coração. Essa fome e essa sede que nós tanto sentimos dentro do nosso ser, ela é calada por Jesus Cristo. Pelo sangue dele derramado na cruz, nos banhando, nos vestindo. Aí eu me torno um homem moral porque Cristo fez isso por mim. Não porque eu sou moral e eu ganhei isso com as minhas próprias mãos. Isso é algo que foi alcançado lá na cruz. Não é algo que é alcançado em nós mesmos, não. Não é a moralidade que vai me fazer ser mais amado e mais agraciado por Deus. É por eu ser amado e agraciado por Deus em Jesus Cristo que eu sou um homem moral. Não é o contrário. Essa é a primeira. A segunda forma de nós falsificarmos essa fome e essa sede de justiça é quando trocamos por fome e sede por religiosidade. Tim Keller diz o seguinte: religião ou moralismo é esquivar-se de Deus como Senhor e Salvador, criando uma justiça moral e então apresentando-a a Deus em um esforço de mostrar que Ele deve algo a você.
Muitos de nós pensamos que esse vazio do nosso coração é preenchido pela nossa religiosidade. Nós pensamos que a religião nos salva. A religião não salva ninguém. Cristo nos salva. Jesus, o sangue dele, a morte dele, a ressurreição dele é que nos salva. A religião não salva ninguém. Religiosidade não salva ninguém. E eu aqui não estou advogando contra a religião instituída. Não estou advogando contra as autoridades dos pastores, dos líderes eclesiásticos. Não estou advogando contra a igreja, contra a religião instituída. Jesus cumpriu os atos de religião. Jesus, quando esteve sobre essa terra, ele cumpriu vários atos de religião. Não estou advogando contra a religião em si, contra o templo. Não é isso. Seguir Jesus nos leva para dentro de uma religião. Seguir Jesus nos arranca de onde nós estamos e nos coloca dentro de uma religião, mas não é a religião que nos salva. É seguir Jesus que nos leva para dentro de uma religião. Nós precisamos fazer parte de uma igreja, nós precisamos fazer parte de uma religião para cumprir os seus mandamentos, de nos exortar mutuamente, para cumprir os seus mandamentos de congregar, de prestar contas da nossa vida, de ter alguém, uma autoridade espiritual sobre nós. Não estou defendendo, lutando contra as igrejas, lutando contra as autoridades eclesiásticas de forma nenhuma. Isto é completamente, absolutamente necessário. Todos aqueles que seguem a Jesus estão em uma religião. Nem estou defendendo também a heresia dos desigrejados. Pessoas que pensam que podem viver a vida cristã afastadas do corpo de Cristo. Como se pudessem viver, como se uma mão pudesse viver afastada do seu braço. Como se o braço pudesse viver afastado do corpo. Pessoas que dizem que eu sou a igreja. Não, irmão, você não é a igreja, não. Você pode fazer parte de uma igreja, mas a igreja foi aquela a qual Jesus morreu. É a união e a congregação dos santos. Então, não estou defendendo essas pessoas também. E nem estou também dando asa àquelas pessoas que, quando são exortadas, dizem, não, isso é religiosidade. Você conhece aquele irmão que troca o culto por tudo? Troca o culto pelo shopping, pelo cinema, troca o culto pela praia, troca o culto pelo aniversário do cachorro do vizinho. Tudo é motivo para não ir para o culto público. Se eu não tiver nada para fazer, se eu não tiver, o meu dia estiver totalmente livre, e se eu não estiver cansado, porque se eu estiver cansado também, eu passo a semana trabalhando, sou filho de Deus, eu posso dormir, mas se eu não estiver cansado, aí sim eu vou para o culto. E quando vem um irmão, chega lá para ele, irmão, o culto é importante, é absolutamente importante na sua vida, deve ser prioridade na sua vida. Aí ele olha para o irmão, irmão, isso é religiosidade, isso é um religioso. Estou defendendo essas pessoas, não. O culto público, ele é extremamente importante. Todos aqueles que tiveram um vazio do seu coração, saciados por Cristo, amam estar na casa do Senhor. Amam estar no meio do seu povo. Amam estar no meio daqueles que foram comprados por Deus. Então, não estou defendendo essas pessoas que se defendem de trás desta frase que isto é religiosidade. Na verdade, estão dizendo, irmão, deixa eu pecar em paz. O irmão está perturbando aqui o meu pecado. Deixa eu viver a minha vida de pecado, afastado do corpo de Cristo. Isso é o que elas querem dizer com essa... Isso que você está fazendo é religiosidade. Não é sobre isso, meus irmãos. É o que nós poderíamos chamar de lei. Pessoas que pensam que a sua vida religiosa e a sua obediência à lei de Deus é capaz de saciar o desejo do seu coração. Pessoas que vivem em torno da sua obediência, da sua capacidade de obedecer a Deus, vivem em torno da sua vida religiosa, acham que ir para o culto é tudo, que lhe leva a Deus, que cala a voz do seu coração, acham que porque estão em todas as orações, porque fazem todos os atos de religião, o vazio do seu coração se torna cheio, é preenchido por esses atos de religião. É dessas pessoas que eu estou falando. São pessoas que não entendem a realidade da cruz. Acham que porque estão segunda na oração, terça no pequeno grupo, quarta no culto de oração, quinta na doutrina, em todos os momentos da sua vida, estão dentro da igreja, acham que são mais crentes e mais salvos do que os outros. Pensam que é isso que sustenta a nossa fé, que é isso que baliza a nossa fé. Como eu disse, todo salvo, todos aqueles que tiveram o seu coração preenchidos por Cristo, amam estar na casa do Senhor, estão nas orações, estão nos cultos de doutrina, porque amam, não porque isso é capaz de lhe sustentar, mas por amor a Cristo que eu faço isso. Não eu faço isso para que Cristo me ame, não. É dessas pessoas que eu estou falando, que pensam que é a religião, que é a religiosidade que é capaz de saciar o desejo no seu coração. Meus irmãos, quando essas pessoas olham para dentro de si mesmo, quando elas mergulham com honestidade no seu coração, quando elas rompem a barreira da religiosidade, quando elas rompem a barreira da moralidade e mergulham dentro de si, elas não encontram nada de bom. Porque só há
podridão, só há escuridão dentro do nosso coração. É Cristo, é a luz de Cristo nos preenchendo, é a graça de Cristo nos enchendo que nos faz ter esse vazio existencial preenchido. Não é religião. Muitos baseiam a sua fé e o seu relacionamento com Deus na religião e em religiosidade. Jesus, ao se referir a estas pessoas, diz assim, lá em Mateus 23, 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Meus irmãos, os que confiam na sua obediência, na sua religiosidade, se fizerem uma introspecção sincera, se desesperarão. Porque nós não somos capazes de ir a Deus, foi Cristo quem nos levou a Ele. Não são os meus atos de religião que me levam, não são as minhas obras de justiça. Quando eu olho para minhas obras de justiça com sinceridade, eu só vou ver podridão. Porque é a obra de justiça de Cristo na cruz que faz com que as minhas obras sejam obras de justiça verdadeira. Não são as minhas ações, as minhas atitudes. Porque todas elas estão manchadas pelo pecado que vive em nós. É difícil, meus irmãos, fazer isso. É difícil. Mergulhar dentro de si mesmo e perceber que você não é nada, nem pode nada, é difícil. Isso nos humilha. Isso quebra o nosso orgulho. Isso quebra a nossa vaidade. Quando Deus retira de nós toda a nossa capacidade, isso nos destrói. Mas é exatamente isso que preenche o vazio do nosso coração. Quando nós entendemos que nós não somos, nem podemos fazer nada, que foi Cristo quem fez por mim na cruz. É a realidade de Jesus penetrando a minha alma, o meu ser, que preenche este vazio, não sou eu. Mas isso humilha, isso machuca, isso destrói a nossa vaidade. Paulo, falando sobre a justificação somente em Cristo, lá em Gálatas 2,16, diz assim, deixa muito claro que não é a obediência à lei que nos salva. Ele diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Cumprir a lei não salva ninguém. Cumprir a lei não preenche o vazio do nosso coração. É o sangue de Cristo que é capaz de fazer isso. Um exemplo disso é o ladrão na cruz. Jesus, quando foi crucificado, tinha 2 ladrões, e um dele, que nunca cumpriu a lei, disse, eu sei que eu sou ladrão, eu sei que eu sou mau, eu sei que eu sou ímpio, mas, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Esse exemplo é um tapa na cara de todos aqueles que confiam na religiosidade. Esse homem nunca cumpriu atos de religião. Esse homem nunca cumpriu uma religião, mas quando ele olhou para a face de Cristo, viu os olhos do seu Salvador, e os olhos do seu Salvador lavou a sua alma, ainda hoje ele esteve com Jesus no paraíso. O ladrão na cruz exemplifica muito nitidamente que a religião não tem poder. A lei não preenche esse vazio, não sacia. Imagine você estar com fome e comer 1 quilo de plástico. É isso que o religioso faz. O plástico ele não tem nada que supre, que nutre o seu corpo. Mas ele enche. Se você comer 1 quilo de plástico, você vai ficar com a barriga cheia de plástico. Morrendo de fome, mas com a barriga cheia de plástico. Isso é o que o religioso faz. Pega a religião e coloca dentro deste vazio, achando que ele é capaz de suprir. Ele não é. Quem nos supre é Cristo. Quem nos supre é Jesus. Quem sacia a fome e a sede do nosso coração é Jesus. A gente olha para isso e a gente pode concluir, se a lei não me salva, se é Jesus quem faz tudo isso, a lei ela não tem valor nenhum. Ela não importa mais cumprir a lei, não adianta, a lei está lá só, não sei nem por que ela está lá. Eu não preciso obedecer a Deus. Se tudo é Cristo, para que eu vou obedecer a Deus? Para que eu vou ser um religioso? Se tudo é Cristo, então eu vou viver a minha vida distante disso. Viverei distante dessa lei, viverei distante desse Cristo, viverei distante da igreja, do corpo de Cristo. Se tudo é Cristo, Cristo conseguiu tudo, nada está em mim, o que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer? A gente pode olhar para essas verdades e pensar dessa forma. Mas será que é assim? Paulo, refletindo sobre as implicações da salvação exclusiva pela graça e de como as pessoas poderiam lidar com a lei, tornando-se contrárias à sua obediência e por isso vivendo em pecado, fala em Romanos 6,
1 e 2. Que diremos então? Continuaremos no pecado? Para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum, de forma nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Paulo, ele não é nenhum antinomista, ele não é aquela pessoa que diz que a lei não tem mais valor, não. Ele sabe o valor da lei, o valor verdadeiro da lei. Se nós morremos com Cristo, nós estamos mortos para o pecado, meus irmãos. Se eu morri verdadeiramente com Cristo, eu obedeço à lei de Deus por amor a esse Cristo que me salvou, que me comprou. Eu vou honrá-lo cumprindo a sua lei, obedecendo a sua lei. Os anseios do nosso coração, esse vazio, que se você mergulhar verdadeiramente no seu peito, independente de você ser um religioso ou não, se você mergulhar verdadeiramente na sua alma, esse vazio que aí existe, ele não é suprido por coisas deste mundo. Só Jesus Cristo, o seu sangue, a sua morte e a sua ressurreição é capaz de suprir. Eu cumpro a lei por gratidão. Eu cumpro a lei, eu faço atos de religião por amor a Cristo. A obediência é algo posterior à salvação. Não é anterior. Não é a salvação que nasce na obediência, mas é a obediência que nasce da salvação. Nós somos salvos, preenchidos por Cristo, e eu me torno um homem obediente à lei de Deus, porque Cristo me salvou, não o contrário. Ah, meus irmãos, como essas verdades deveriam ser vivas no nosso coração. Como nós deveríamos olhar para Cristo verdadeiramente, contemplar a sua face de amor e de graça. Quantos de nós aqui estamos, nunca vimos essa face? Nunca fomos tocados pelo seu amor e pela sua graça. Há também, meus irmãos, uma outra forma de falsificar essa fome e essa sede de justiça. É quando trocamos esse preceito por bem-aventurados o que tem fome e sede de emoções. Assim como o mundo busca emoções, assim como o mundo busca nos estádios de futebol, busca nos seus celulares emoções que preenchem esse vazio, dentro dessas paredes também tem muitos que fazem isso. Tem muitos que vêm para a igreja apenas buscando a emoção de estar no culto, a alegria de estar escutando os louvores, o ambiente agradável, a socialização com os irmãos. Muitos vivem em torno da busca desta emoção maravilhosa do que é estar na igreja. Dessa sensação indescritível do que é estar na igreja, esse prazer, essa alegria é muito bom. Eu passo a semana toda trabalhando, quando eu vou para o culto, ali eu me desarmo, ali eu busco essas emoções, ali eu busco esse preenchimento, e as pessoas vivem em busca dessas emoções, aí ficam de oração em oração, de culto em culto, de busca em busca, de emoção em emoção, buscando essa sensação que lhe preenche, que enchem a sua alma. Meus irmãos, emoção é algo maravilhoso. Estar na casa de Deus, sentir a presença do Espírito Santo, sentir o tocar de Cristo nas nossas almas, no culto público, entoar hinos, louvores que exaltam ao Senhor nosso Deus, é algo maravilhoso que toma conta das nossas emoções, mas não são apenas essas emoções que preenchem o vazio do nosso coração. Quando nós conhecemos a Cristo, as nossas emoções são moldadas pela sua emoção. As nossas emoções são moldadas pelo amor de Cristo. Não é essa busca por gurus espirituais, por oração, por cultos de revelação, por Deus mandou te dizer, meu irmão. Pessoas que vivem em busca desse Deus mandou te dizer. Não é essas emoções quem sustenta a nossa fé. Emoção é algo grandioso, maravilhoso. Todo crente de verdade sente a emoção de estar na casa de Deus, sente a alegria de estar cultuando com os irmãos, mas não são essas emoções que sustentam a nossa fé. É Cristo, a sua graça e o seu amor que traz em nós essas emoções. Charles Spurgeon diz o seguinte: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. A emoção faz parte do culto público. Mas se a emoção sustentar a sua fé, no dia que essa emoção for embora, a sua fé vai embora. Porque a sua fé está baseada em emoção. O vazio do seu coração, você pensa que preencheu através das emoções de estar no culto. Se esse vazio não tivesse sido preenchido por Cristo, pelo Senhor Jesus, e as suas emoções moldadas por Ele, quando essa emoção for embora, a sua fé também vai acompanhar. A sua fé também vai embora junto com essa emoção. Meus irmãos, é fácil demais ser crente quando a gente está sentindo a presença de Deus.
Quando a gente está lá, Deus está tocando a nossa alma, Deus está nos revelando, Deus está trazendo bênção na nossa vida, é muito bom ser crente nesses momentos. Difícil é quando a gente não sente nada. Difícil quando é só o coração, é só o entendimento, é só a minha força, é só a força de Cristo em mim que me mantém nele. Quando eu não sinto nada, quando tudo parece que não está sendo tocado na minha alma, aí é difícil ser crente. Aí é que os verdadeiros crentes são peneirados. Por quê? Porque a minha confiança ainda assim está no Senhor. Mesmo que eu não sinta nada, mesmo que eu não sinta a presença do Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. É muito fácil você ser crente quando você está lá, os braços levantados, e a presença do Espírito Santo toma conta de você. Isso é maravilhoso, é bom demais quando isso acontece. Mas é muito fácil ser crente quando nós estamos assim. Quando parece que Deus não é tão palpável, Deus é real, sempre será real. Mas quando parece que Ele não é tão palpável, que Ele não está tão próximo, aí é difícil. Aí é que a nossa fé vai estar baseada em realmente quem Deus é, não nas nossas emoções. Nós precisamos, meus irmãos, preencher as nossas emoções com Jesus. Não é preencher a minha vida, esse vazio, com as minhas próprias emoções, buscando a mim mesmo no culto. É Cristo quem faz isso. É Cristo que vai sustentar quando você orar e parecer que Deus não lhe escutou. É Cristo que vai lhe sustentar quando você orar e parecer que Deus está distante, tão longe. Ele sempre vai estar perto, mas no seu coração e na sua alma parece que Ele está bem distante. É Cristo, é a fé, é a face de Cristo vista na cruz que vai sustentar as minhas emoções. A minha fé, esse vazio, ela é preenchida por Cristo e somente por Cristo. Uma outra forma de falsificar este anseio do coração é quando trocamos fome e sede de justiça por fome e sede por intelectualidade. Uns correm para o emocionalismo, outros correm para a intelectualidade. Muitos definem a vida cristã como a quantidade de teologia que eu conheço. Enquanto mais sabido eu sou na Bíblia, mais crente eu sou. Muitos pensam dessa forma. Pensam que são superiores aos outros irmãos por saberem tudo sobre escatologia, amartiologia, o nome é tão difícil que quase não sai, mas pensam que isto é quem define quem ele é como crente. Aos que não sabem o que é escatologia, amartiologia, angiologia, não se preocupe, não é você que eu estou tentando alcançar nesse momento, é aqueles que são cheios desses conceitos, pensam que esses conceitos, que essa teologia é quem sustenta a sua vida, como se Jesus tivesse dito: bem-aventurados os que têm fome e sede por intelectualidade, por teologia. Jesus não disse isso. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede por justiça. Quantos aqui não pensam ser superiores porque entendem mais as doutrinas de Deus? E eu não estou aqui falando contra a teologia. Eu sou seminarista. Nos últimos 3 ou 4 anos, tudo que eu li foi sobre teologia. Eu respeito teologia, é maravilhoso conhecer teologia. Eu estou falando sobre aquelas pessoas que pensam que é essa intelectualidade, que é essa teologia quem sustenta, quem supre esse vazio do nosso coração, de forma nenhuma. Pessoas que têm a sua cabeça desse tamanho de conhecimento e o seu coração bem pequenininho de vida cristã. Conhecem tudo sobre as doutrinas de Deus, mas os seus joelhos nunca tocam no chão. Pensam que são superiores à irmãzinha do coque, que está lá todos os dias se relacionando com o Senhor, amando a Deus de verdade. Pensam que são superiores, por quê? Porque a irmãzinha não conhece a martiologia. A irmãzinha nunca ouviu falar sobre as doutrinas da graça, nunca viu, sabe nem quem é Calvino. Pensam que são superiores a essas pessoas. Se acham superiores aos irmãos que têm os seus joelhos manchados, de tanto que tocam o chão para se relacionar com Deus. Não é intelectualismo, não é teologia, meus irmãos, que sustenta a nossa fé. Não é teologia que preenche o vazio do nosso coração. Não é a sede do conhecimento pelo conhecimento, mas é Jesus quem faz isso. Eu busco teologia, eu busco conhecer as doutrinas de Deus por amar esse Jesus que me salvou e querer conhecê-lo cada vez mais profundamente. Não o contrário. Eu amo esse Jesus e eu quero saber as suas doutrinas, conhecer as suas doutrinas, conhecer a face de Deus, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, mergulho na palavra, porque eu amo estar na presença de Deus e conhecer esse Deus que me salvou. Não é a teologia pela teologia, o conhecimento pelo conhecimento. É o joelho no chão, regado pelo meu conhecimento pelas doutrinas de Deus. É o meu relacionamento com Deus sustentado pelos meus conhecimentos das doutrinas da graça, por exemplo. É isso que preenche o vazio do nosso coração, essa sede do nosso coração.
Jesus, ao se referir à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, de 2 a 4, diz assim: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Jesus elogia o zelo pela obra e pelo conhecimento daquela igreja, mas também ele diz: mas contra você eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Teologia deve gerar em nós, conhecimento da palavra deve gerar em nós cada vez mais amor por esse Deus tão santo e tão grande. Entendimento da palavra deve gerar em nós um prazer por estar na presença de Deus, pelo conhecimento de Deus, me encher. Eu amo este Deus que me faz conhecê-lo cada vez mais. Não a teologia, o conhecimento pelo conhecimento. Todos estes exemplos, meus irmãos, nos mostram que há uma necessidade no nosso coração, que todos lutam para suprir. No mundo, tentam saciar de formas físico, emocional e sentimental. Na igreja, tentam saciar através da moralidade, religiosidade, emocionalismo e intelectualismo. Nós poderíamos usar vários outros exemplos de como tentam matar esta fome e esta sede, mas nenhuma delas seria capaz de saciar, porque essa necessidade só é suprida pelo que a gente pode chamar de saciedade verdadeira. A saciedade só vem quando nós percebemos quem nós somos, percebemos como é o nosso coração. Quando a gente mergulha com sinceridade dentro de quem nós somos e encontramos tanta dor, tanta angústia, tanta amargura, tanto sofrimento, e olhamos para isso e percebemos que isso nos afasta de Deus. Muitos tentam preencher com bebida, com droga, muitos tentam preencher com moralidade, com intelectualismo, mergulham dentro de si, olham para esse vazio, para essa dor e preenchem com coisas deste mundo. E a verdadeira saciedade vem quando nós olhamos para isso e percebemos que isso nos afasta de Deus. E a partir daí nós nos arrependemos disso. A gente olha para a gente e diz: eu não quero ser mais assim não, Senhor. Eu odeio este meu coração tão afastado de Ti. Eu me arrependo de quem eu sou. Eu me arrependo de me afastar cada vez mais do Senhor. Quando nós encontramos este arrependimento no nosso coração, aí nós somos inteiramente saciados. Todo homem e toda mulher que mergulha dentro de si com sinceridade vai encontrar isso. Vai encontrar esse vazio, vai encontrar dores, amarguras, sofrimentos, lágrimas, choro. Vai encontrar um afastamento de Deus. Todos que fizerem isso vão encontrar isso. E quando nós encontramos, meus irmãos, e olhamos para isso e nos arrependemos de quem nós somos, nos arrependemos do nosso mal, nós encontramos a face de Cristo. A saciedade verdadeira, ela é preenchida pelo arrependimento verdadeiro dos meus pecados. Seja o pecado de ser o homem mais moral do mundo e achar que essa moralidade é capaz de me sustentar. Seja o pecado de ser o homem mais religioso do mundo e achar que essa religiosidade é capaz de me sustentar. Quando nós mergulhamos dentro de nós mesmos, olhamos para isso e não vemos Cristo, nós nos arrependemos de quem nós somos. A saciedade verdadeira, ela vem através do arrependimento. Nós olhamos para nós e vemos que nós ferimos a Deus todos os dias. Que essa dor, essa amargura, essa angústia, na verdade, é uma ferida contra o coração de Deus, é um ataque a Deus. E a gente olha para dentro disso e nos arrependemos. Senhor, eu não quero ser assim mais. Tira de mim tudo que me afasta de Ti. Eu me arrependo dos meus pecados, a busca pelas coisas deste mundo. Isto é a saciedade verdadeira. É isto que sacia a nossa alma. Quando a gente olha para isso, nos arrependemos e corremos desesperados para a cruz. Se não há nada em mim capaz de me ligar a Deus, de saciar, de preencher este vazio, eu preciso buscar alguma coisa. E isto é Jesus. Quando nós olhamos para isso e corremos para Cristo, desesperadamente, tocamos os seus pés, encravejados pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, nós percebemos quem nós somos de verdade, nós percebemos o amor dele sendo derramado debaixo dos seus açoites. Esta é a verdadeira saciedade, quando nós nos arrependemos e corremos para o Senhor Jesus. Meus irmãos, o homem que entende essa verdade,
A mulher que entende essa verdade preenche um vazio no seu coração tão profundo, meus irmãos. É tão maravilhoso encontrar a Cristo. É tão maravilhoso pegar este vazio que está no meu coração, essa fome e essa sede por Deus, e entregar para Cristo. Isso é tão maravilhoso. Quando Cristo toma isso nas suas mãos e lhe enche dele mesmo, nós nos tornamos completos, porque Cristo nos completa. Ter fome e sede de justiça é o homem que viu que não passa de um pecador, destituído da graça de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É aquela pessoa que se reconheceu pecador e se arrependeu de todos os seus pecados, e agora tem uma necessidade que consome a sua alma, necessidade de se ver livre deste pecado que o separa de Deus. Tem aquele desejo profundo de estar bem com Deus, de estar em paz com Deus. É quando você anseia pela justiça de Deus na sua vida. Deseja essa justiça lhe preenchendo, lhe enchendo, e corre para Cristo, e Cristo preenche este vazio no seu coração. Jesus diz em Lucas 5:31-32, diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Todos aqueles que olharam para si, se reconheceram como pecadores, se arrependeram, encontram a face do Senhor Jesus. Além do arrependimento, a fome e a sede que traz vida é a fome e a sede por perdão, é a fome e sede de justiça, é a fome e sede por ser perdoado. A verdadeira saciedade só é encontrada e alcançada através do perdão. Esse anseio por arrependimento nos leva para a cruz, e esta cruz nos traz perdão. É quando nós ansiamos, desejamos com todas as nossas forças o perdão de Cristo na cruz, o amor de Cristo derramado na cruz. Este Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que foi imolado. A minha fome e a minha sede, este vazio, ele é preenchido pelo Cordeiro, não pelas minhas forças. São os açoites, as lágrimas, o choro, a dor de Jesus quem preenche a minha alma. É o perdão do sangue do Filho de Deus, do Rei dos Reis, quem vai preencher esse vazio existencial. Nada neste mundo vai preencher este vazio, meus irmãos. Não é a sua esposa, não é uma namorada, não é um filho, não é um casamento, não é trabalho. Nada neste mundo vai preencher esta dor tão profunda no seu coração. Só o perdão conseguido em Cristo, através de Cristo, em Jesus, é que preenche essa fome e essa sede. Jesus diz em João 6, 54 e 55, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, meu irmão, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus irmãos, essa fome e essa sede da nossa alma, esse vazio do nosso coração, esse espaço que nós tentamos encaixar muitas coisas deste mundo, ele só será preenchido pelo pão vivo que desceu do céu. Ele só será preenchido pela água viva que veio e morreu e deu a sua vida por muitos. Pare de buscar em coisas deste mundo. Pare de confiar na sua moralidade. Pare de confiar na sua intelectualidade. Pare de confiar na sua religiosidade, confie em Cristo. Você vai ser moral, você vai buscar uma vida de moralidade, você vai buscar conhecer a Deus, você vai buscar ter uma vida de religiosidade, não para ganhar essas coisas, mas porque o pão vivo que desceu do céu lhe preencheu completamente, profundamente. É esse Jesus quem preenche o vazio do nosso coração. E as perguntas que ficam hoje, meus irmãos, você tem fome e sede de justiça? Essa é a sua maior preocupação? Esta é a sua maior busca? Você é sedento por Jesus? A água da vida, da sua vida, é a água viva que nasceu em Jesus Cristo?
O pão que preenche a sua fome é o pão vivo que desceu do céu? Meus irmãos, porque estes são bem-aventurados. Estes que confiam em Jesus são bem-aventurados. Bem-aventurados o que tem fome e sede de justiça, porque estes, e somente estes, serão saciados.